Flávio Bolsonaro está na França e deu uma entrevista criticando o Macron. O pessoal da CNews gostou. A CNews é uma emissora lá da França, muito grande lá, tá? E é de oposição também, eles brigam com o Macron lá também. Então o pessoal gostou aqui, botou a manchete aqui. A França não aguenta mais um mandato de governo tão incompetente quanto o Macron. Mandou o Flávio Bolsonaro lá e o pessoal gostou. Bacana a presença do Flávio Bolsonaro lá. Ele falou também sobre modernizar a economia brasileira, falou sobre a perseguição ao Jair Bolsonaro e os planos dele como candidato à presidência da República. Achei bacana a participação do Flávio Bolsonaro lá na televisão francesa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Fux, é o Elvis Presley do Judiciário, Artigo 0 da CLT, não contrate ninguém, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui no site da televisão, aqui a CNews francesa, a entrevista do Flávio tá aqui, foi no dia 9, né, ontem, e bem interessante a entrevista. É lógico, aqui se a gente ouvir vai estar, ele falou em português e com tradução para o francês, então não dá para entender muito bem o que ele está falando aqui, mas eu vou mostrar um trechinho só para vocês verem como é que foi a entrevista de fato, né? Américain a subi des sanctions car c'est quelqu'un qui viole les droits humains. Il a poursuivi des entreprises, des citoyens américains, par exemple Elon Musk, qui a été intégré aussi à cette recherche qui a été faite. Só para dar uma ideia de como é que foi a entrevista, os links que estão aqui em cima, todos eu coloco na descrição do vídeo, então se você quiser ouvir a entrevista inteira dele aqui, tá aqui. Tem no Twitter também, tá no Twitter, tem aqui também uma parte maior da entrevista aqui, e ele coloca aqui que nós precisamos salvar o Brasil com propostas modernas, o que eu acho bacana, realmente, é o que eu falo para vocês. O grande problema do Lula são as propostas antigas, as ideias erradas, né? E, bom, teve aqui também o pessoal do G1, não gostou, evidentemente, falou que não, que o governo Macron é de extrema incompetência, diz o Flávio Bolsonaro em viagem na França. O pré-candidato à presidência, filho do presidente Jair Bolsonaro, falou no canal CNews sobre a eleição no Brasil, desmatamento da Amazônia, Alexandre de Moraes, etc, etc, etc. Então tá aqui a frase que chamou atenção mesmo, que o Brasil não aguenta mais 4 anos de um governo de extrema esquerda, assim como a França, acredito, não aguenta mais um mandato de um governo de extrema incompetência como o de Emmanuel Macron, que tem feito tanto mal a esse país, afirmou Flávio ao canal CNews. Achei bacana, muito bom mesmo, é isso daí. Aqui na Gazeta do Povo tem uma visão um pouco mais centrada do que ele disse, mas basicamente é isso daí. O Flávio Bolsonaro apontou a ruptura na democracia brasileira em entrevista ao canal francês. Aqui, ó. O senador e pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, concedeu uma entrevista na segunda-feira, dia 9, à CNews TV, um dos principais canais de notícias da França. Na entrevista, ele dirigiu a população do país europeu para falar sobre o regime político brasileiro. É muito importante que todos os franceses tenham conhecimento do que o Brasil hoje não vive uma democracia plena. O presidente Bolsonaro foi condenado por seus próprios inimigos. Flávio está viajando por diversos países para buscar apoio internacional à sua pré-candidatura. Em Israel ele discursou não sei aonde, agora ele está na França. Eu acho que o Flávio Bolsonaro perdeu a oportunidade de falar sobre a Ucrânia, tinha que falar sobre isso, mas beleza, né? Ele tem lá o time dele lá para decidir as pautas que ele vai falar, porque, mas o Macron é a favor da Ucrânia. O Macron é a favor da Ucrânia porque os franceses são a favor da Ucrânia. O ponto é esse, a população europeia é a favor da Ucrânia. Então, você ficar do lado da Ucrânia é uma coisa positiva, seja contra quem for, lá na França, na Alemanha, onde for, né? Com exemplos da conjuntura da política nacional, Flávio optou por tratar do esquema de fraudes em descontos do INSS, ele citou diretamente o Lulinha. O Brasil passa hoje por graves acusações de roubos de aposentado no nosso sistema previdenciário, sendo que o Lulinha, né, acusado de desviar dinheiro, o próprio presidente, o filho do presidente Lula, né? Flávio classifica Lula como extrema esquerda e Macron como extrema incompetência. Tá correto, eu também acho. O Lula é de extrema esquerda. E Macron é de esquerda também, é bem esquerda também o Macron, né? Lá na França eles têm o Macron como sendo um cara do centro, não sei o que lá. Algumas pessoas falam até em centro-direita e coisa e tal. Não, o Macron é extrema esquerda. Na posição de escolhido pelo ex-presidente Bolsonaro para ser seu sucessor nas eleições de 2026, o senador escolheu o termo extrema esquerda para classificar o governo Lula, tá corretíssimo,
e avaliou Macron como de extrema incompetência. O Brasil não aguenta mais 4 anos de um governo de extrema esquerda, assim como a França, acredito, não aguenta mais um mandato de um governo de extrema incompetência como o do Macron, que tem feito tanto mal a esse país. Na Europa, a política ambiental do Brasil é tema recorrente, né? Muito embora eles já tenham destruído as florestas todas deles lá, mas a nossa, eles têm uma preocupação enorme com isso, né? O senador aproveitou a ocasião para tratar do tema, argumentando que a região amazônica foi preservada durante o governo do Bolsonaro e agora, no atual governo do Lula, a Amazônia sofreu 3 anos consecutivos de recordes de queimada. E o que chama mais atenção, ninguém falou sobre isso na Europa, né? Quando era no governo Bolsonaro, um mês que teve queimado um pouquinho acima da média, mas ainda abaixo da época do Lula, antigamente, já teve um escarcéu danado, um monte de artista falando e não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, no governo Lula, 3 anos diretos de recorde de queimada na Amazônia e todo mundo quietinho, ninguém fala nada. Impressionante como a esquerda é hipócrita, né? O parlamentar ainda foi questionado sobre o Senado, os acenos de Lula e o presidente dos Estados Unidos, Trump. Em resposta, ele posicionou os acontecimentos. O presidente Trump sabe que o Brasil tem uma posição muito estratégica na geopolítica mundial hoje. Por isso, precisa ter boas relações com o Brasil, independente de quem seja o presidente da República. Ou seja, deixou claro que o Trump não gosta do Lula, mas tem que ter contato com o Lula, não tem jeito, esse é o posicionamento, né? Então, bacana, dá para ver que teve repercussão, inclusive lá na França, o caso aqui do meu amigo Flávio aqui, né? Flávio chamou Moraes de grande violação de direitos humanos. Na entrevista, o senador chamou de armação o julgamento da trama golpista no STF, do qual seu pai foi condenado a cumprir 27 anos de prisão. Ao tratar do tema, ele reforçou que o Senado Federal é responsável por analisar o impeachment de ministros do STF e chamou o ministro Alexandre de Moraes do STF de um grande violador de direitos humanos. Pela legislação brasileira, somos nós, senadores, que podemos fazer o impeachment de ministros da Suprema Corte Brasileira. Portanto, eu sobrevivi até esse momento. Em razão do presidente Bolsonaro estar inviabilizado de concorrer, ele me indicou para que eu pudesse concorrer à presidência contra o atual presidente da República. Foi o Flávio explicando a situação aqui. Este daí é bom ver o Flávio atuando nessa área. Repito mais uma vez a dica, ele devia adotar uma postura de maior ligação com a Ucrânia. Isso ganharia muitos pontos com isso com os europeus e, por natureza, com os líderes da Europa. Então seria muito melhor do que ficar nessa coisa de briga só direto com a Europa, como o Trump faz algumas vezes, que na verdade acaba sendo pior no fim das contas, né? Enfim, parabéns ao Flávio pela entrevista, muito bacana, teve uma repercussão muito boa e destaca realmente a diferença do Lula, que acaba sendo só um socialista de merda, que só quer fazer merda aqui no Brasil mesmo, sem nada de efeito. Curioso que o pessoal do Globo aqui está apontando que o Flávio Bolsonaro está com dificuldade de conseguir um marqueteiro para a campanha dele, né? Então ele diz que tem já o pessoal da economia, das redes sociais, já tem a galera toda para fazer a campanha, mas o marqueteiro não tem ainda, né? E marqueteiro é importante porque, como eu falei para vocês, embora a televisão aberta, a TV tradicional esteja diminuindo de importância, ela ainda é muito importante. É importante ter alguém para fazer, né, os anúncios e coisa e tal. E parece que o Flávio Bolsonaro está com dificuldade disso. Eu não sei não, tá? Me parece que tem acertado tudo do jeito que está fazendo, né? Parece que o Duda Lima, parece que eles não querem usar o Duda Lima, que foi o último marqueteiro do Bolsonaro, por conta de críticas do Duda Lima ao Eduardo Bolsonaro, né, o irmão do Flávio, né? E os outros marqueteiros todos que são mais à direita já estão todos tomados. Olha que coisa curiosa, temos um problema de falta de marqueteiros à direita no mercado brasileiro. Os outros marqueteiros todos que tem aí têm uma ligação muito mais forte com a esquerda, né? Não vai fazer tanta diferença para o Flávio Bolsonaro, porque o grosso dele, o foco dele é nas redes sociais, né? Isso ele já tem um time bom de redes sociais. De qualquer forma, é um desafio, ele vai precisar achar um marqueteiro de direita aí para atuar na campanha dele. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.